Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, ao longo da semana, não só da faixa etária dos adultos, mas de outras faixas etárias. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos escolhidos na revista da Escola Bíblica Dominical, para que o irmão possa não só ter um momento devocional, mas ter também outros argumentos e outros subsídios para a sua lição. Também acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, onde nós colocamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio, de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, façam suas perguntas na sala dos professores do site do portal Escola Dominical ou mesmo aqui no YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós estamos transmitindo ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical aqui no canal do YouTube, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui no Belenzinho, em São Paulo. E o irmão, se estiver aqui em São Paulo, é convidado a uma reunião aberta a todos os que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Mas não deixe de comparecer à sua Escola Bíblica Dominical na sua igreja local. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E nós estamos hoje dando início ao terceiro trimestre de 2017. Este terceiro trimestre de 2017, nós iremos estudar o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E nós estamos agora, nesta aula, dando uma introdução ao trimestre. Faz tempo que nós não damos uma aula de introdução ao trimestre, porque, naturalmente, as lições nos últimos trimestres, a primeira lição tem sido uma lição introdutória. Mas, neste trimestre, tendo em vista que nós iremos estudar os itens da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, um trimestre importantíssimo, um trimestre doutrinário, e como a nossa declaração de fé tem 16 itens. O nosso Cremos tem 16 itens e só são 13 lições. O nosso comentarista, que é o pastor Ezequias Soares, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, que foi o presidente da comissão especial da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que elaborou a declaração de fé, ele que também é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, teve uma limitação de espaço, né, porque são 16 itens do Cremos e nós só temos 13 lições. Então, por isso, ele não pôde fazer uma lição introdutória. E nós, então, estamos agora fazendo esta introdução ao trimestre para que os irmãos possam melhor entender o que iremos estudar neste terceiro trimestre de 2017. O tema, como nós dissemos, é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Neste trimestre, iremos dar um estudo esmiuçado a respeito da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Essa declaração de fé foi aprovada no dia 27 de abril
de 2017, aqui no Templo Novo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde se realizou a 43ª Assembleia Geral Ordinária da nossa Convenção Geral. É um momento histórico, foi um momento que será um divisor de águas na nossa denominação. Finalmente, nós temos um documento único, onde se explica com toda a profundidade em que nós cremos, o que é ser um cristão pentecostal, o que é a fé pentecostal. A Assembleia de Deus, que já tem 107 anos de existência, ela carecia de uma declaração de fé. Até porque as Assembleias de Deus nos Estados Unidos da América, assim que formadas, em 1916, já elaboraram a sua Declaração das Verdades Fundamentais, né, que foi aprovada na convenção daquela Assembleia de Deus, que ocorreu entre os dias 2 e 7 de outubro de 1916. Né, a Assembleia de Deus norte-americana já tem 100 anos que ela possui uma declaração de fé. E as Assembleias de Deus do Brasil não tinham uma declaração de fé. E não tinham por causa de uma certa tradição anti-intelectualista que existiu em nossa denominação e ainda persiste, ainda não desapareceu totalmente, e também porque havia um equivocado entendimento a respeito do que é uma declaração de fé. E nós vamos iniciar esse trimestre justamente explicando o que é uma declaração de fé. Uma declaração de fé nada mais é do que uma exposição ordenada daquilo que se encontra na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. Durante todos esses 106 anos das Assembleias de Deus, houve um entendimento de que uma declaração de fé poderia substituir a Bíblia Sagrada. E isso não é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse lá em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a Bíblia. Se nós queremos conhecer Jesus, se nós queremos ser salvos, se nós queremos ter uma comunhão com Deus, nós precisamos crer na Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Jesus também disse lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5 e no versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As testemunhas únicas e exclusivas de Jesus são as Escrituras. É a Bíblia Sagrada. Nós estamos, neste ano de 2017, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E um dos pilares da Reforma é denominado de sola scriptura, em latim, que quer dizer somente as Escrituras. Foi este um dos brados ecoados por Martinho Lutero na Reforma Protestante. Somente as Escrituras, somente a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus ao homem. E por isso nós temos de crer nas Escrituras. Quem crê em Deus, crê na revelação que Deus fez. E a única revelação escrita que Deus deu ao homem foi a Bíblia Sagrada, que é a verdade, como nós já dissemos, e o Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal. Por isso, nada pode substituir a Bíblia Sagrada. Ocorre que a Bíblia Sagrada, esta revelação que Deus deu ao homem ao longo de 1500 anos aproximadamente,
Ela possui os seus ensinos, suas doutrinas de forma esparsa, de forma assistemática. Então é necessário que nós, de forma sistemática, de forma lógica, nós organizemos tudo quanto se encontra na Bíblia Sagrada. E é interessante que o título do nosso trimestre é A Razão da Nossa Fé. E aí se mostra a questão da razão. A Bíblia, ela é uma revelação de Deus. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. E todos quantos escreveram a palavra de Deus, a escreveram inspiradas pelo Espírito Santo. É o que diz o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, e no versículo 20 ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é de Deus. Deus é Espírito. E os homens que escreveram esta palavra, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso a compreensão das Escrituras, por isso o resultado da obra das Escrituras é algo espiritual. É algo que está acima da capacidade humana, acima do raciocínio humano. Mas o título do nosso trimestre é A Razão da Nossa Fé. E este título não é da cabeça do comentarista ou do setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas é também baseada num versículo bíblico, que se encontra aí sim na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15, quando diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra de Deus, ela é espiritual. Ela vem de Deus, que é Espírito. Os homens que a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E nós só poderemos compreendê-la pelo Espírito Santo. Mas, ao divulgá-la, ao transmiti-la àqueles que ainda não conhecem a Jesus, àqueles que ainda não têm o Espírito Santo, nós precisamos fazê-lo de forma racional. Isto porque o homem foi criado com a razão. O homem é um ser racional. E nós devemos responder à revelação com a razão. E a Bíblia diz, Pedro diz aqui, que primeiro nós temos que nos santificar a Cristo em nossos corações, ter uma comunhão com Deus, ter comunhão com o Senhor. Mas em segundo plano, nós temos que dizer às pessoas, a qualquer pessoa, a razão da esperança que há em nós. E para isso, nós temos de usar da razão. Porque as pessoas não têm o Espírito. Para isso, nós precisamos usar de argumentos. E para responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em nós, nós precisamos aprender. Nós precisamos racionalizar aquilo que recebemos pelo Espírito. E é aí que entra a questão dos credos, das confissões de fé e das declarações de fé. Desde os tempos apostólicos, nós vemos que havia uma tendência, e havia uma prática, melhor dizendo, não uma tendência, mas uma prática de se resumir em poucas palavras
as doutrinas, as crenças e os ensinos da Bíblia Sagrada. Nossa declaração de fé, na sua introdução, e essa declaração de fé será publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos aqui com um exemplar que recebemos por ocasião da Convenção Geral. O nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares da Silva, ele, presidente da comissão especial, ele afirma na introdução da nossa declaração de fé o seguinte: a Igreja não dispunha de credos ou de qualquer formulação doutrinária formalizada no período apostólico. Era um tempo em que a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento. Então não havia, na época dos apóstolos, uma formulação doutrinária, mas alguns estudiosos da Bíblia entendem que já nos tempos apostólicos nós não tínhamos uma formulação doutrinária, como diz o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares da Silva, mas havia algumas práticas que já demonstram a preocupação que tinham os apóstolos e os presbíteros, pastores, obreiros da época, para sintetizar ou para fazer com que as pessoas memorizassem as principais crenças, tivessem conhecimento das principais doutrinas. Até porque nós devemos lembrar que no início da igreja nós tínhamos pouquíssimas pessoas que tinham acesso às escrituras. Não só porque os textos escritos eram raros, mas também porque boa parte da população não sabia ler. Alguns estudiosos, por exemplo, entendem que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 15 e 16, nós temos a transcrição por parte do apóstolo Paulo de um hino que resumia a doutrina bíblica. Leiamos lá, em 1 Timóteo 3 e 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Os irmãos percebem aqui que os estudiosos da Bíblia entendem que Paulo transcreve um hino, de sua autoria ou não, mas que era conhecido da igreja, no caso aqui a igreja de Éfeso, que era a maior cidade do Império Romano, depois de Roma na época, e devia ter uma das maiores, se não a maior igreja cristã da época. E ele diz: grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, aí temos a doutrina da encarnação do Verbo, foi justificado em espírito, temos aqui a própria doutrina da justificação, da impecabilidade de Jesus, visto dos anjos, aqui nós temos a própria doutrina dos anjos, pregado aos gentios, aqui nós vemos a doutrina da igreja, que reúne num só corpo gentios e judeus, crido no mundo, temos aqui a doutrina da fé, doutrina da salvação pela fé, doutrina da graça, e recebido acima na glória. Temos aqui a doutrina da ressurreição, a doutrina da ascensão de Cristo, e até de forma indireta a doutrina da vinda das últimas coisas, porque aquele que foi recebido na glória, como diz Pedro lá, quando prega após a cura do coxo da Porta Formosa, há de voltar. Então, nós temos aqui hinos, um hino, né, que procura sintetizar a doutrina cristã e uma prática que vai se perpetuando na igreja.
criar fórmulas, criar textos sintéticos de fácil memorização que resumissem as crenças dos cristãos. H. Bettenson, no seu livro Documentos da Igreja Cristã, ao falar a respeito dos credos, ele mostra uma inscrição encontrada, um documento encontrado cerca de 340 depois de Cristo, lógico, cerca de 340, onde havia ali um pequeno credo, pequenos textos que eram, segundo o documento encontrado, repetido pelos crentes por ocasião do seu batismo, na profissão de fé. Antes de ser batizado, o novo crente, ele recitava estas frases, como que demonstrando ter conhecimento das doutrinas básicas, do que ele cria. Para se batizar, quem crer e for batizado será salvo. E ele cria em quê? É o chamado credo dos apóstolos, ou antigo credo romano. Antes de se batizar, o crente, lá por volta dos anos 340, em Roma, ele dizia o seguinte: creio em Deus onipotente e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu e assentou à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então os irmãos percebem que antes de se batizar, o crente fazia a sua profissão de fé. Ou seja, ele dizia em que ele acreditava. E é isso que é o credo. Aliás, a palavra credo, em latim, que é a língua justamente falada em Roma, era, na época, quer dizer creio. Creio. E é interessante que nos países de língua grega, no Oriente, esses mesmos credos que eram encontrados, e foram encontrados documentos em várias igrejas, em várias igrejas, cada igreja tinha uma fórmula, que era mais ou menos algo decorrente do ensino da palavra. Porque para ser batizado, o crente tem que ser ensinado, não é? Foi o que Jesus mandou fazer lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o costume antigo, no começo da igreja, é de que o discipulado durava 1 ano, seguindo, aliás, o que aconteceu em Antioquia, a primeira igreja gentílica, onde as pessoas não tinham nenhum conhecimento das Escrituras, porque não eram judeus. Houve um discipulado de 1 ano. É o que nós vemos lá em Atos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então esse costume de 1 ano, e daí vem inclusive hoje em dia essa
celebração que as igrejas romana, ortodoxa fazem a respeito da Semana Santa, ela tem origem nessa prática. Porque normalmente os novos crentes eles eram batizados próxima à Páscoa judaica, a comemoração da Páscoa judaica. Como Jesus ressuscitou no domingo da ressurreição depois da Páscoa, eles batizavam as pessoas, normalmente na quinta-feira, e depois eles participavam da ceia no dia da Páscoa, que era o 14 de Nisan. Então, aproveitava-se a Páscoa, relembrando da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então, na quinta-feira, e hoje, por isso hoje nas quintas-feiras, a igreja romana, a igreja ortodoxa grega, ela tem aquela cerimônia do lava-pés, ela tem a unção dos olhos, e é um dia consagrado à Eucaristia, a instituição da Eucaristia, porque quando Jesus instituiu a ceia, antes de ser preso e morto, e eles tinham o costume de preparar os novos crentes para se batizarem na quinta-feira e celebrarem a ceia no domingo da ressurreição. E por isso durava um ano, praticamente um ano, o discipulado. E no ensino se sintetizava o estudo, se tem que organizar de forma lógica, de forma sistemática, tudo que está na Bíblia Sagrada. Foi aí que surgiram os credos, ou chamados também de confissões de fé, ou de declarações de fé. Não é? Então, a pessoa, aquele que confessa, crê, é salvo. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Né? Paulo, ele escreve isso lá em Romanos, no capítulo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, esta confissão de fé, esta profissão de fé, ela era dita, então, nessas frases que traziam as doutrinas, pois era assim que era feito o ensino. O escritor aos Hebreus, ele fala a respeito desse ensino, dos rudimentos da doutrina de Cristo, lá em Hebreus, no capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esse é o currículo do discipulado, são as doutrinas fundamentais. Então, os credos, ou confissões de fé, ou declarações de fé, elas são extraídos da Bíblia Sagrada. É apenas uma organização, por isso que eu disse aqui, uma exposição ordenada daquilo que está na Bíblia. Nós não vamos trocar a Bíblia por uma declaração de fé, por uma confissão de fé, por um credo. Não. Até porque o credo, a confissão de fé e a declaração de fé, elas têm origem da Bíblia, são extraídas da Bíblia. Se nós formos ver os nossos cremos, ou todas as confissões de fé, nós vamos ver que todas as confissões de fé, principalmente depois da Reforma Protestante, elas sintetizam, trazem a ideia, a doutrina, a crença, e logo em seguida há uma série de versículos bíblicos que são a base daquela frase, daquela sentença, daquele pensamento, que foi uma organização lógica daquilo que está na Bíblia. E toda declaração de fé, toda confissão de fé, por ser uma obra da razão humana, é falível, pode ser sujeita à revisão, à modificação, à alteração, o que não acontece com a Bíblia, que é a palavra de Deus, que permanece para sempre, que não pode ter acréscimos nem diminuições, e que é a palavra de Deus.
Então, a declaração de fé ela é apenas uma exposição organizada, logicamente organizada, para facilitar o aprendizado da palavra de Deus. E é por isso que era importante que as Assembleias de Deus do Brasil tivessem uma declaração de fé. Porque nós tínhamos todos os nossos ensinamentos, doutrinas espalhados em livros, em artigos, em ensinamentos orais, pregações, em debates da Convenção Geral, de forma esparsa, prejudicando muito o ensino da palavra, em dias difíceis como os que nós estamos vivendo, onde há uma proliferação de heresias. É uma das características principais dos dias que nós estamos vivendo, que são os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, é a multiplicação de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos ensinos. E nós temos que tomar todo cuidado, irmãos, para que nós não sejamos enganados. Aliás, foi a advertência principal de Jesus com relação aos dias em que nós estamos vivendo. Jesus diz lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 15 de Mateus, o sermão didático de Jesus para os seus discípulos. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O seu sermão escatológico, o único assunto que Jesus repete por 3 vezes é sobre o perigo dos falsos profetas. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 4, ele começa o seu sermão dizendo: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11 ele diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por fim, no versículo 24 ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, é o único assunto que Jesus trata por 3 vezes no seu sermão escatológico, no seu sermão profético, demonstrando o grande risco que nós corremos de sermos enganados. Então, toda e qualquer iniciativa que facilita o nosso aprendizado da palavra, que permite que nós saibamos sem nenhuma dúvida e com transparência no que nós cremos, é uma iniciativa feliz e que contribui para a saúde espiritual do povo de Deus, para que nós caminhemos juntos até a glorificação no dia do arrebatamento da igreja. Daí porque a grande importância de nós termos uma declaração de fé, e daí porque ser extremamente importante que logo após a aprovação desta declaração de fé, nós usemos a principal agência do ensino bíblico, que é a Escola Bíblica Dominical, para esmiuçarmos esta declaração de fé, para revisarmos as suas doutrinas, as suas crenças, a doutrina bíblica que ali está contida, para que nós não tenhamos dúvida da razão da esperança que há em nós. Como nós dissemos, estes credos, ao longo da história da igreja, né, eles foram sendo elaborados. Né? No século II, nós temos uma versão do chamado Credo dos Apóstolos, que é basicamente esse que nós lemos aqui, conhecido como o Antigo Credo Romano. Nós também tivemos, no século IV, duas importantes reuniões da igreja. O Concílio de Nicéia,
logo após o final da perseguição do Império Romano, havia uma discussão muito grande a respeito da divindade de Jesus, e as lideranças da igreja de todo o mundo se reuniram na cidade de Niceia, perto ali de Constantinopla, onde hoje é a Turquia, e ali se reuniram. E naquela reunião, eles elaboraram um credo, que é o credo niceno, lá por volta do ano 325. E este credo foi complementado, teve sua redação alterada no concílio seguinte, que aí já foi na cidade de Constantinopla, por volta do ano 380 381, dando origem ao chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que nós conhecemos bem, porque é o credo que é recitado pela Igreja Romana. Toda missa eles recitam este credo. Mas não é porque eles recitam esse credo na missa que nós iremos negar a realidade histórica de que ele foi resultado de dois concílios de toda a Igreja. Depois, em 451, nós tivemos um outro concílio, o concílio de Calcedônia, que também terminou com a elaboração de um credo. E esses três credos, juntamente com o chamado credo de Atanásio, Atanásio foi um bispo de Alexandria que muito defendeu a ideia da trindade, da divindade de Cristo, que teria elaborado um credo também, mas cuja redação foi terminada por volta do ano 500, quando ele já estava morto, logicamente. Esses credos são chamados credos ecumênicos. Por quê? Porque todos os segmentos da cristandade, todos os segmentos cristãos, reconhecem estas crenças como sendo as crenças básicas da doutrina cristã. E é este credo, esses credos, que trazem a base da doutrina cristã. É por isso até que esses credos, ou pelo menos três deles, o credo dos apóstolos, o credo niceno, constantinopolitano, o credo de Calcedônia e o credo de Atanásio, eles foram reproduzidos na nossa declaração de fé como um apêndice. Não faz parte da nossa declaração de fé, mas apenas para nós mostrarmos que, ao contrário do que muitos nos acusam de sermos inovadores, dos pentecostais serem inovações, na verdade nós cremos, e no que nós cremos já é crido na igreja desde o início. Nós, na verdade, estamos resgatando aquilo que foi abandonado ao longo do tempo pela frieza espiritual de alguns. Então, esses credos são chamados credos ecumênicos, porque são credos de toda a igreja. Todos os segmentos que se dizem cristãos seguem estes credos, principalmente o credo niceno, constantinopolitano, o credo dos apóstolos e o credo niceno. O credo de Calcedônia, há um segmento cristão que não aceitou o concílio de Calcedônia, as chamadas igrejas monofisitas, que negam uma dupla natureza de Cristo. E nós temos também aí o credo de Atanásio, embora ele tenha sido redigido depois do credo de Calcedônia, a sua forma final, ele traz ideias do credo do concílio de Niceia. Então estes são os chamados credos ecumênicos. Com a reforma protestante, novamente surgiram novas confissões de fé. Na verdade, depois destes credos, os concílios seguintes apenas ratificavam os credos, mas nós tivemos aí a deformação doutrinária ao longo do tempo, a paganização da igreja, e com a reforma protestante tornou-se necessário
esclarecer o que havia sido mantido e o que havia sido considerado sem respaldo bíblico. Daí a importância das confissões de fé. Os irmãos vejam bem que diante da reforma, diante da excomunhão de Lutero, diante do surgimento do Calvino, enfim, de todos os reformadores, Zwinglio e outros, Melanchthon e tantos mais, nós temos a necessidade de se saber no que se cria, diante da confusão que se gerou. O que estava fora da Bíblia e tinha sido acrescentado indevidamente na igreja, e o que era genuíno, o que era autêntico, o que era correto. E por causa disso surgiram, durante a época da Reforma, várias confissões de fé, várias declarações de fé. O próprio Lutero, auxiliado por Melanchthon, tivemos a elaboração da chamada Confissão de Augsburgo, onde estava toda a doutrina defendida por Martinho Lutero. Na Suíça, nós tivemos duas confissões, chamadas confissões helvéticas, porque o nome latino da Suíça é Helvécia, em 1534 e 1566. O próprio João Calvino colaborou na chamada Confissão Gaulesa ou Francesa, que é de 1559. Os crentes da Escócia, com grande participação de John Knox, elaboraram a Confissão Escocesa, de 1560. Nós tivemos também a Confissão Belga, de 1561. Nós tivemos o Catecismo de Heidelberg, em 1567. A Inglaterra, quando houve a reforma na Inglaterra, elaborou os 39 artigos de religião, que na verdade antes eram 42 artigos, em 1552, e foi revisado em 1563. Depois dos estudos e dos ensinos de Armínio, nós tivemos a Remonstrância em 1610 e a Confissão Arminiana de 1621. Depois de todas aquelas guerras de religião na Inglaterra, nós tivemos a Confissão de Fé de Westminster, em 1647, que é a maior confissão de fé reformada, uma espécie de síntese de toda a reforma protestante. Em 1658, os congregacionais, de onde surgiram os batistas, que eram contrários à confissão de fé de Westminster por causa das suas ideias calvinistas, elaboraram a Declaração de Savoy, em 1658. E depois as confissões de fé batistas de Londres, de 1644 e 1689, os batistas. Nos Estados Unidos, nós temos também a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, em 1833. E em 1916, como nós dissemos, a Declaração de Verdades Fundamentais da Assembleia de Deus norte-americana. Então essas são algumas das principais confissões de fé e declarações de fé. Lembrando que os metodistas, e nós temos ali proximidade com a pregação de John Wesley, que reativou a importância da santificação, eles adotaram os 39 artigos de religião, que é o documento de fé, a declaração de fé da Igreja Anglicana, de onde saiu John Wesley. Como nós dissemos, diante de uma certa desconfiança com as declarações de fé, com as confissões de fé, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil nunca teve uma declaração de fé. Na década de 50 isso foi discutido até numa convenção e isso não foi aceito. Se achou que isso era coisa de católico, de igreja tradicional, né? Esquecendo-se de que a Assembleia de Deus norte-americana havia, desde os seus primórdios, aprovado uma declaração de fé. De qualquer maneira, havia preocupação de se dizer em que nós cremos. Em 1930, Gunnar Wingren publicou um artigo, O que nós cremos?
O missionário Otto Nelson também publicou em 1931 um artigo dizendo o que ensinamos. E o missionário Theodore Richard Storr escreveu um artigo em que creem os pentecostais no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1938. Mas a partir de junho de 1969, por iniciativa do saudoso pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, o Mensageiro da Paz começou a publicar um Cremos. O Cremos do Mensageiro da Paz, ele possuía 13 itens. E começou a ser publicado de uma forma informal, podemos dizer assim, não oficial, mas o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, reconhecendo a necessidade de nós termos um credo, né, começou a publicar no jornal Mensageiro da Paz, que é o órgão oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, um Cremos, né, que tinha 15 itens. Né? Tinha 15 itens. Né? E esse Cremos acaba agora de ser substituído pela declaração de fé aprovada no dia 27 de abril de 2017 pela 43ª AGO da CGADB. Um Cremos que tem 16 itens, um item a mais do que o item anterior, embora tenha havido também alteração de redação. Vamos ler aqui para os irmãos o item, e estes itens serão estudados durante todo o trimestre. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. E seguem-se, nós não vamos falar aqui as referências. 3. No Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Cremos no batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil.
Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e fidelidade para os fiéis de todos os tempos. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Este é o cremos da nossa denominação. A declaração de fé não é apenas este cremos. Depois do cremos, nós temos 24 capítulos em que se explicam estes itens, esses 16 itens. Então os irmãos vejam até que há itens que envolvem mais de um capítulo. O primeiro capítulo fala sobre as Sagradas Escrituras, que é o item 1 do nosso cremos. O capítulo 2 fala sobre Deus, que é uma parte do item 2. O capítulo 3 fala sobre a Trindade, que também está no item 2. O capítulo 4 fala sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso item 3. O capítulo 5 fala sobre as obras de Cristo, que também está no item 3. O capítulo 5, o capítulo 6 fala sobre o Espírito Santo, que é o item 4 do nosso cremos. O capítulo 7 fala sobre o homem, que é o item 5 do nosso cremos. O capítulo 8 fala sobre as criaturas espirituais, que não tem um item específico do nosso cremos. No capítulo 9, nós falamos sobre o pecado e suas consequências. A declaração de fé fala sobre o pecado e as suas consequências, e isso também tem a ver com o item 5 do nosso cremos. O capítulo 10 fala sobre a salvação, que é o item 6 do nosso cremos. O capítulo 11 fala sobre a igreja, que é o item 8. Aliás, a salvação envolve os itens 6 e 7. O item 8 do nosso cremos é dissecado, explicado no capítulo 9 sobre a igreja. Então os irmãos veem que a declaração de fé, além do cremos, ela tem uma explicação mais longa a respeito de cada item do cremos. No capítulo 12 fala sobre o batismo em águas, que é o item 9 do nosso cremos. O capítulo 13 fala sobre a ceia do Senhor, que não tem um item específico no nosso cremos. O capítulo 14 fala sobre a forma de governo da igreja, que também não tem um item específico no nosso cremos, mas está ligado, logicamente, ao item 8, que fala da igreja. No capítulo 15, fala sobre a verdadeira adoração. O capítulo 16 fala sobre a igreja e o Estado. Esses dois capítulos não têm um item específico do cremos, mas está ligado à nossa crença na igreja. O capítulo 17 fala sobre a lei. E o capítulo 18 fala sobre os 10 mandamentos. O capítulo 19 fala sobre o batismo no Espírito Santo. Este sim, que é o item 11 do nosso cremos. A questão da adoração da igreja, o Estado, da lei dos 10 mandamentos está vinculada ao item 10 do nosso cremos. No capítulo 20 se fala sobre os dons do Espírito Santo, que estão mencionados no item 12 do cremos. O capítulo 21 fala sobre a cura divina,
que está incluída também no item 12 do Cremos. Até nós havíamos proposto na convenção um item específico sobre a cura divina e acabou sendo aprovado um preâmbulo na declaração de fé com os pilares do evangelho completo. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. O capítulo 22 fala sobre a segunda vinda de Cristo, que é o item 13 do nosso Cremos. O capítulo 23 fala sobre o mundo vindouro, que abrange não só os capítulos 13, mas também os itens 13, 14 e 15 do nosso Cremos. E por fim o capítulo 24, que fala sobre a família, que envolve o item 16 do nosso Cremos. Então os irmãos veem que essa declaração de fé é um verdadeiro manual de iniciação doutrinária e um manual de consolidação doutrinária. É para isso que serve uma declaração de fé. É uma explicação lógica e ordenada da doutrina bíblica. E a comissão especial que aprovou essa declaração de fé, ela colocou alguns objetivos. O que se pretende com essa declaração de fé? Primeiro, trazer um sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão. É um resumo, uma síntese ordenada do que contém a Bíblia Sagrada para ajudar-nos a dizer aos outros qual a razão da esperança que há em nós. Essa declaração de fé também é uma proteção contra as falsas doutrinas, como nós já dissemos aqui. É uma forma, somente organizando o estudo doutrinário da Bíblia, nós podemos nos proteger contra as falsas doutrinas. Somente se conhecendo a verdade é que nós nos libertamos da mentira. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa expressão não foi feita não foi dada aos incrédulos. Jesus estava se referindo aos judeus que criam nele. É o que o irmão encontra lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma orientação dada aos crentes. E a declaração de fé procura contribuir para isto. Ela também permite a unidade do pensamento teológico. As Assembleias de Deus têm sofrido muito, irmãos, com uma diversidade de ideias. O pastor Roberto dos Santos, grande teólogo, escreveu um livro por ocasião do centenário das Assembleias de Deus, onde ele diz, com sua experiência de pregador, de ensinador, de conferencista internacional, que se existe um lugar onde ele nunca sabe como as pessoas pensam, é nas Assembleias de Deus. Porque há muita diversidade doutrinária. E por que isso? Porque não havia um documento que se dizia, as Assembleias de Deus creem nisso. Agora nós já temos, e isso vai contribuir para a unidade do nosso pensamento teológico. A declaração de fé também é um material didático para o discipulado. Aqui essa declaração de fé poderá ser o manual do discipulado, dos novos convertidos, para que eles saibam exatamente no que nós cremos. E por fim, vai mostrar à sociedade em que nós cremos e o que nós praticamos. É por isso que o título desse trimestre é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Agora que temos um documento em que nós dizemos em que cremos, seremos, sem dúvida nenhuma, analisados pela sociedade, como aconteceu na igreja de Antioquia. Lá eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Os incrédulos viram que eles viviam da mesma maneira que eles pregavam, e por isso passaram a chamá-los de imitadores de Cristo, de pequenos cristos. Aumenta a nossa responsabilidade, porque agora nós temos um documento escrito que diz em que nós cremos. E agora o mundo irá ver se nós estamos vivendo de acordo
com as nossas crenças. Para nós terminarmos esta introdução, é bom lembrarmos duas coisas, como nós sempre fazemos. A capa do nosso trimestre, da nossa revista. Os irmãos podem ver aí que a capa é uma Bíblia surrada, uma Bíblia já antiga, que demonstra ter sido muito utilizada. A razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Esta Bíblia surrada, bem utilizada, nos remete, sem dúvida alguma, a 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em vós. A Bíblia precisa ser lida, estudada, meditada, como diz o salmista. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa Bíblia aqui está bem usada. Por quê? Porque ela foi manuseada pelo seu dono, que não cessa de estudá-la, de meditar nela, para poder viver de acordo com ela. Nós temos que estar preparados para responder, mas só estaremos preparados se nos santificarmos a Cristo em nossos corações, se a palavra de Deus habitar em nós, se nós vivermos a palavra. Aí sim nós poderemos pregá-la e ensiná-la. Aí sim nós poderemos apreendê-la de forma ordenada e sistemática. Assim cremos, assim vivemos. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Nós estudamos as doutrinas bíblicas, não é para sermos doutores em divindade, mas é para irmos para o céu. Para o céu. Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se nós não nos santificarmos a Cristo em nossos corações, de nada adianta termos confissões de fé, declarações de fé, credos, diplomas, teses. A verdade é que nós precisamos viver de acordo com a palavra. Praticar a verdade. Andarmos na luz. O evangelista, ele sintetiza assim o diálogo de que Jesus teve com o mestre de Israel, que era Nicodemos. Capítulo 3 de João, versículos 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Precisamos aprender para ensinar. Precisamos aprender para conhecer. Mas só conheceremos de verdade se praticarmos. Que neste trimestre, quando nós vamos estudar todos esses itens do Cremos, a lição 1, por isso nós não temos blocos esse trimestre, né? A lição 1 nós vamos estudar a inspiração divina e a autoridade da Bíblia, que é o item 1 do nosso Cremos. A lição 2, vamos estudar o único Deus verdadeiro e a criação, que é o item 2 do nosso Cremos. Na lição 3, nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, também é o item 2 do nosso Cremos. Na lição 4, nós vamos estudar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o item 3 do nosso Cremos. Na lição 5, nós vamos estudar sobre a identidade do Espírito Santo, que é o item 4 do nosso Cremos. Na lição 6, nós vamos estudar sobre a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus, que é o item 5 do nosso Cremos. Na lição 6, na lição 7, nós vamos estudar sobre a necessidade do novo nascimento, que é o item 6 e o item 7 do nosso Cremos. Na lição 8, nós vamos estudar sobre a Igreja de Cristo, que é o item 8 do nosso Cremos. Na lição 9, nós vamos estudar a necessidade de termos uma vida santa, que é o item 10 do nosso Cremos. Na lição 8, nós vamos também estudar o item 9 do Cremos.
Na lição 10, nós vamos estudar sobre as manifestações do Espírito Santo, que é o item 12 do nosso Cremos. Na lição 11, nós vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo, que é o item 13 do nosso Cremos. Na lição 12, nós vamos estudar o mundo vindouro, que é os itens 14 e 15 do nosso Cremos. E na lição 13, nós vamos estudar sobre a família e a sua natureza, que é o item 16 do nosso Cremos. Que ao término desse trimestre, todos nós possamos saber em que cremos e passemos a viver de acordo com o que cremos. Amém.